Omar Aziz rebate Lira e afirma que indiciamento de parlamentares é muito pouco. Pode rodar, vamos lá. Liberdade de expressão é uma coisa, indução à morte é outra. Vocês mesmos da imprensa não noticiam alguns tipos de mortes, a forma como a pessoa morreu, para que não incentive outras pessoas a fazer o mesmo. Vocês sabem do que eu estou falando. Tá certo? Agora, um parlamentar que tem a responsabilidade de falar para a população e coloca fake news, dizendo que cloroquina salva, que imunização de rebanho é boa, induziu a morte de brasileiros. Essas pessoas estão indiciadas porque esses parlamentares induziram a morte de brasileiros. Uma coisa é liberdade de expressão, a outra é induzir a morte de brasileiros. A responsabilidade de um parlamentar é uma referência. Ele se elege como referência. Ele representa uma população no Congresso Nacional. E ele tem que ter a responsabilidade de saber o que está falando e está escrevendo. Como existe uma pessoa mais alta que dá esse mau exemplo, os outros também acham que pode ter esse mau exemplo. Então nós temos que tomar as providências. Claro. Só um minutinho, amigo. Omar Aziz, quando ele fala de dar exemplo, ele está falando do exemplo que ele tem dado lá no estado dele. Que moral tem ele para falar isso e criticar a imprensa, principalmente. Eu acho engraçado isso, sabe? Me dá uma vontade de falar quem é culpado pelas mortes do país. Me dá uma vontade tão grande de dizer aqui quem é culpado pelas mortes desse país. Me dá vontade, eu não vou falar, não vou falar. Mas que dá vontade, dá. Eu não governo nem o Estado, eu não sou senador da República, eu não botei a mão em dinheiro de verba federal que veio para combater a pandemia. Dá vontade de falar, dá. Vem até aqui, ó. Eu fico, sabe, não dá para ouvir um negócio desse. Cara, tem que dar exemplo. Dá exemplo ele. Não, ele simplesmente rebateu, ele tem razão. Tem razão. Para, Zezinho. Razão ele de rebateu. Peraí. Zezinho. Vamos lá. Ele rebateu. Ontem o Arthur Lira pediu respeito aos deputados. Osmar Terra, ele até me convenceu, Edivaldo. O que Osmar Terra fez nesse Brasil, ele fez parte do gabinete paralelo. Ele fez parte, dizendo que isso aí é... Por favor. Então, o que ele está falando, se referindo aos deputados, ele está certo. Os deputados aí, como Ricardo Barros, todo mundo sabe que queria ganhar dinheiro com a vacina, queria subir em cadáver para ganhar dinheiro. Todo mundo sabe que tinha uma corrupção. E o Arthur Lira meteu o dedo na cara do Pazuello, que foi um incapaz. E teve corrupção, teve. Então a fala dele é correta. O Omar Aziz deu um exemplo para o Brasil fantástico ele nessa pode CPI. Ser o que for, o maior exemplo que ele deu para esse Brasil foi essa CPI aí. Josinelli, por favor. Eu me admiro, assim, eu fico impactado de ver alguém... Você defende Ricardo Barros? Alguém defendeu o Omar Aziz. Você defende Ricardo Barros? Cara, defendeu o Omar Aziz. Zezinho. A fala dele, referente aos deputados. Gente, a fala, não misture as coisas. Vamos lá, pessoal. A colocação do Omar Aziz é criminosa. Ele só faltou falar que o deputado inventou a pandemia. Ele só falou assim, quem criou a pandemia? Não, pelo amor de Deus. Ô Zezinho, vamos colocar o pé no chão, vamos acordar pra vida, cara. Esse Omar Aziz, ele não representa nem os amazonenses. Ele não representa o Brasil. O que esse cara tá fazendo é um absurdo. Vamos lá, gente. Não é possível. Você pode ser contra mim. Você pode não concordar com a minha fala. Mas você tem coragem de defender o Omar Aziz. Você tem coragem. Defende o Ricardo Barros? Não, pelo amor de Deus. Palavra, Buiu, por favor. Arnaldo Buiu. Bom, em poucas palavras, primeiro eu vou explicar porque pode ajudar a pagar esse auxílio para o pessoal e eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo. Redução em 20% do salário de todos que for do serviço público, todos. Quando eu falo ministério, juiz, comissionado, tudo, incluindo a mim. Redução em 20% de quem ganha até um teto acima de 4 ou 5 salários mínimos. Para poder, enquanto perdurar essa condição, subsidiar e pagar o salário pessoal. Aí inclui o salário de deputado, salário de vereador, salário de prefeito, salário de governador, no Brasil inteiro. Eu acho que ajudaria bem, não ajudaria, Josinelli? Ajudaria.
Então, no Brasil inteiro, seria essa a minha proposta. Agora, com relação ao que estamos falando aí, é uma briga entre Senado e Câmara, o Amar Aziz, senador, o Lira, presidente da Câmara, uma briga política, cada um defende o seu. Tenho certeza que se o Aziz, se o Lira tivesse atacado os senadores, o Pacheco estaria também rebatendo o Lira, sabe, Josinélio? Então, é porque virou uma guerra. Essa questão da pandemia, qualquer coisa que se fala, virou uma guerra. Mas isso foi só uma briga política entre eles mesmo. Na verdade, o Ricardo Barros, a questão do Ricardo Barros é porque ele é bolsonarista. Eu sempre disse, Josinélio, tá eu sempre disse uma coisa. Quem mexe com ladrão é a polícia. Eu não vou aqui questionar Ricardo Barros nem Assis. A Polícia Federal está aí. Ela tem obrigação de investigar. Então, o negócio de ladrão é com polícia, não é comigo. Paulo Cavalcante, seu comentário. As prerrogativas não existem mais, né? Os deputados podem ser indiciados, gente, por uma fake news. Gabinete de ódio. Onde está esse gabinete? Gabinete paralelo. Fala de Omar Aziz. Houve esse gabinete. Não, porque os deputados foram indiciados por participar de um suposto. Eles não foram indiciados. Não, Foi indiciado, não. Foi indiciamento. Então, você Ele foi Sim, foram citados. Iam ser, foram citados Não, para mas quem ser. vai indiciar Estão é a exigindo para justiça. ser. Mas Isso vai não lá. existe. Essa é Isso não questão existe. política. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. O deputado ele tem liberdade de falar, por isso que chama parlamentar. Parlamentar é aquele que fala. Mas isso é aquele a que justiça fala, que vai aquele resolver. Parlamento, falatório. Tem imunidade. Sabe? É uma coisa, tem imunidade. Mas a justiça E que parece que vai não resolver. existe mais nada disso. Outra, onde foi esse gabinete? Onde estão falando essas coisas, essa CPI? Mas não é igual ele, rapaz, é um cachorro mordendo o outro. É uma pantomina, é isso mesmo.